Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Sejam todos muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, hoje a gente vai falar de serpentes. Tal como as árvores no vídeo passado, essas criaturas rastejantes e escamosas estão presentes no folclore e na mitologia de várias civilizações. De cara, a gente pode pensar de novo no Jardim do Éden, mas também no Tiamat na Babilônia, o Wadjet no Egito e Atena na Grécia, já falei disso antes. Pode pensar também no Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos astecas, ou o conto que tem um dragão branco e um dragão vermelho que foi homenageado na bandeira do país de Gales. De todas essas possibilidades, mais uma vez, a gente vai falar de mitologia nórdica e a gente vai abordar Jormungandr. Bom, a apresentação dessa criatura mitológica eu vou deixar com uma pessoa que revolucionou os videogames cerca de 25 anos atrás. Belezinha? Vamos dar uma olhada aí. The Midgard serpent Jormungandr, that lies on the bottom of the ocean, encircling all the world. Coming of Ragnarok, Jormungandr thrashes beneath the sea, flooding the land and vomiting its deadly poison into the air. The final battle of the gods. Thor kills Jormungandr with his hammer, Mjolnir, but then he retreats only 9 steps before he succumbs to the serpent's venom. Bom, o Tomb Raider Underworld, que a gente acabou de ver, é de 2008. Mas o primeiro jogo da série é 96. Como a gente está vendo aí na tela, ele pode parecer bastante datado, mas foi um game que marcou época, cara. Ele tinha cenários incríveis naquele período, exploração tridimensional e tal. Parecia um pouco uma coisa meio Prince of Persia, Out of This World, Flashback, mas com uma pegada, uma parada meio Indiana Jones, assim. Eu acho que sem o Tomb Raider a gente não teria Uncharted e talvez o rumo dos jogos de aventura, de exploração em terceira pessoa, fosse diferente hoje em dia. Bom, a gente pode conversar sobre a história dos games outra hora. Por enquanto, a gente vai fazer o de sempre, beleza? Você já sabe o que é, então aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiu a aula de história, galera. Vamos lá! Bom, vamos vendo God of War 2018 aí para lembrar que, do ponto de vista da mitologia nórdica, gente, o mundo dos humanos é cercado por um oceano enorme e que em algum ponto distante da costa, Jormungandr dorme no fundo do mar. Essa serpente literalmente circunda Midgard e mantém tudo coeso enquanto ela morde o próprio rabo. É como se dela viesse algum tipo de estabilidade cósmica ou de fronteiras muito bem definidas. Enquanto esse círculo, meio anel, meio serpente, se desfaz, o fim do mundo, ou seja, o Ragnarok, começa. Esse seria um dos sinais. A serpente é filha de Loki com Angrboda, e esse casal teve mais 2 filhos, Hel e Fenrir. A primeira é uma mulher que preside o submundo. Tal como Hades grego, o nome da pessoa e o nome do local são o mesmo. O segundo é um gigantesco lobo que devorou a mão direita do deus Tyr em troca do seu aprisionamento. Aliás, durante o Ragnarok, Fenrir se solta e vence Odin. Esse tema do monstro aprisionado, que se solta no final e tudo mais, é meio recorrente entre os nórdicos. Além da serpente e do lobo, o próprio deus Loki se encontra aprisionado numa caverna, com Sigyn, a sua esposa, segurando uma tigela sobre a cabeça dele, para que Loki não seja queimado pelo veneno de uma serpente. Bom, de volta para Jormungandr, o que a gente tem que lembrar é que ela é a inimiga principal de Thor, o deus do trovão. Eles se encontram algumas vezes ao longo dos muitos contos nórdicos. Why is he doing that? Odin had that statue made in honor of Thor. And seeing as the world serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it. But doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them. Or they will, anyway. So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. A minha história preferida sobre eles é um caos de pescador,
rola o seguinte: o Thor e um gigante chamado Ymir saem para pescar. O gigante nega ao Thor uma isca e o Thor, com raiva, abate um dos bois do gigante, usando a cabeça do animal para atrair os peixes. Os dois navegam para uma área muito distante da costa e para muito além dos pontos comuns de pesca. Isso causa o desespero do gigante e risadas no Thor, que tradicionalmente vai se gabar da sua coragem, da sua força e tudo mais. Algumas versões do mito falam que ao invés de uma linha de pesca, o Thor sabia o que ele queria pegar e ele acaba usando uma corrente com a cabeça do boi na ponta como isca. Ele consegue fisgar a própria Jormungandr e trazê-la para a superfície. Mas antes que ela pudesse ser abatida enquanto eles lutavam, Ymir, o gigante, corta a linha de pesca e a serpente volta para o seu lugar original. Esse tipo de história serve para estabelecer a rivalidade entre eles, meio que preparando o terreno para o Ragnarok. No God of War tem essa ceninha que você está vendo aí. Bom, convém lembrar também que essa serpente é conhecida como Oróboro, que é um palíndromo, ou seja, é uma palavra que pode ser lida de trás para frente, mantendo o mesmo sentido e a mesma ordem das letras. Apesar de Oróboro vir do grego, oura é cauda e boros é devora, ela se encaixa muito bem com a ideia nórdica do ciclo de criação e de destruição da vida, com esse papo do eterno retorno, com um passado que vai sendo consumido o tempo todo para gerar o presente e o futuro. No fim das contas, Jormungandr acho que me deixa pensando aí na mistura da fascinação e do medo que a humanidade tem com criaturas surgidas da água. Em um vídeo meio vintage aqui do canal, eu falei do Final Fantasy e do Leviathan. Passei um pouquinho pelo Moby Dick e uma passadinha no Nantucket e outros games, falei do Clutch e do Mastodon também. Vale a pena dar uma olhada, vou deixar o link aí na descrição. Bom, retomando esse lance do medo das águas, eu acho que algumas provas disso, galera, elas estão naqueles mapas de navegação medievais. Eles estão cheios de monstros prontos para devorar os navegantes, os exploradores. Também está lá no Dagon bíblico, dos filisteus. Aliás, falando em Dagon e monstro do mar, eu não posso deixar de fora o HP Lovecraft e as histórias do Cthulhu. Até porque um dos contos do Lovecraft tem o nome de Dagon. Outro ponto interessante, tal como a Jormungandr, o Cthulhu também dorme no fundo do mar, esperando o momento certo para despertar, surgir das águas e causar o fim do mundo. Essa inspiração Lovecraftiana aí também passa por outros games, como o clássico XCOM 2 Terror from the Deep, lá dos anos 90, que recebeu uma homenagem mais recente nos momentos finais do reboot do XCOM, que mais uma vez, esses caras não têm muita coisa na cabeça, tem o nome criativo de XCOM 2. Bom, o designer do XCOM original, um cara chamado Julian Gollop, lançou agora, em dezembro de 2019, um game chamado Phoenix Point. Nesse jogo a gente tem monstros metade humanos, metade aquáticos, na maioria crustáceos, aterrorizando o planeta. E finalmente, para quem curte quadrinhos, eu não podia deixar de falar disso, por favor, não deixe de conferir a mistura de mitologia, história de detetive, terror, aquela coisa meio Pulp Fiction dos anos 30, e referências ao Lovecraft, tudo isso batido no liquidificador lá com o Hellboy. Vale a pena investir um tempo estudando, investigando isso tudo e criando novos caminhos de reflexão sobre o medo que a gente tem da água e daquilo que sai de dentro dela. Bom, meu nome é Jorge, eu sou professor de História e vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa também o seu feedback na caixa de comentários logo aqui embaixo. Um abração para todo mundo, se cuidem nesses tempos aí de coronavírus, a coisa tá meio esquisita e como eu sempre digo, racha de estudar, galera. Até mais!